Nesses últimos 20 anos aí que eu tenho me dedicado a esse assunto e a esse relacionamento com as pessoas, eu não conheci ninguém que tenha enfraquecido a sua fé por ter abordado a interação entre fé e ciência de maneira saudável. Ou seja, Uau, sempre que impede, diz que aproximar-se da ciência para o cristão é um caminho para a apostasia ou é um perigo, é porque tem algum problema de fundamento ou de método de aproximação. Não está aproximando da maneira correta ou da maneira saudável. É entender de fato o que é a ciência dentro da realidade do reino, né? Entender o que é a ciência como dádiva, bênção de Deus para os homens. Quem aproxima da interação entre fé e ciência dessa forma, eu não conheço ninguém, posso ser uma exceção nas estatísticas, que tenha enfraquecido a sua fé. Pelo contrário, a pessoa ela pode até sair com mais questionamentos do que ela entrou. Isso é super comum, porque você vai descobrir um mundo que você nem conhecia, nem sabia que existia. Mas esses questionamentos não significam uma fé enfraquecida. Bons questionamentos são os melhores motivadores para fortalecer a nossa fé, né? Então, aproximar-se do assunto de maneira adequada e saudável, na minha experiência própria de vida e daqueles que eu acompanho, fortalece a fé do crente e não enfraquece. Isso é maravilhoso. Tem uma frase do Tim Keller que eu me lembro quando a gente fala dessas questões de dúvidas, é que um corpo sem anticorpos é muito frágil. É como uma fé sem um punhado de dúvidas, sem um pouco de dúvidas. É uma bela analogia. E é exatamente isso. As dúvidas, elas ampliam a nossa visão de mundo. Elas nos abrem os olhos para a realidade que Deus criou. E só por meio das dúvidas que a gente toma noção da existência dessa realidade tão complexa, tão rica, né, que Deus criou. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco. E está no contexto do que a gente chama de carreira da fé. É aquela fé que a gente desenvolve, né? Vamos já para a gente começar a falar aqui, deixar bem claro o seguinte. Existe a fé da nossa conversão, quando você é chamado irresistivelmente pelo Espírito e você tem o seu coração transformado e tem os olhos abertos para Cristo. Gente, isso é um ato sobrenatural. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso é graça. Essa é a fé que eu chamo de fé regeneradora. É a fé da conversão. Mas tem outro aspecto da fé, que é a carreira da fé, o desenvolvimento da fé, que a teologia chama de santificação, né? É aquele processo que você se envolve de corpo inteiro, mente inclusive. E ao longo da carreira da fé, até o seu último dia, você vai caminhando até a maturidade de Cristo. E é nesse processo de carreira da fé que a gente está falando, que a gente pode trabalhar, né? Aí o ser humano é participativo. A gente é chamado a caminhar no passo do Espírito, a caminhar com Ele, e a aprender e a crescer dentro da igreja, né? De maneira articulada, com exortação mútua, fortalecido pela ação de todas as juntas, né, no corpo de Cristo. E é nessa carreira da fé que a gente é chamado a atuar, né? Eu gosto muito daquela ilustração, outra analogia aí. Quando a gente é convertido, é como se Deus estivesse tirando a gente de dentro de uma poça de lama. Você está salvo da poça de lama. Agora, o seu processo de santificação é você e Deus tirando a lama do seu corpo, né? Nesse segundo processo de santificação, o ser humano, o homem, tem participação ativa. Você é chamado a dar razão para a sua fé, estudando, raciocinando, servindo, jogando fora os vícios, abraçando as virtudes, produzindo frutos do Espírito, transformando-se a cada dia, não é isso? Pela renovação da sua mente e não se conformando ao mundo, né? Não se mantendo-se cheio de lama para o resto da vida, mas ajudando na limpeza. Então, quando eu falo que eu estou trabalhando com crentes, eu tomo como pressuposto que eles já foram convertidos e chamados pelo Espírito, ok? E quem tem a prerrogativa e a exclusividade de fazer essa conversão é o Evangelho e o Espírito.
Não tem mensagem científica que converte ninguém. Não tem convencimento teórico, filosófico, explicação lógica que vai converter alguém. Isso é graça, é a loucura do Evangelho. Agora, dali para frente, uma vez convertido, tudo entra em jogo. E aí sim, ali você vai com seu corpo, alma, entendimento, força, com tudo. E aí, para aqueles que são vocacionados para a carreira científica ou para descobrir como é que o mundo natural funciona, entra um aspecto importante que é a sua interação com a realidade criada. Então a gente está falando do segundo aspecto, de trabalhar na carreira da fé. Na santificação. Exatamente.